Eu, particularmente, eu não acredito que agora a Bolsa engate uma sequência de alta, sendo muito honesto aqui. Eu acho que a gente ainda vai ver alguns pregões de baixa, e isso é ótimo. Para quem está acompanhando aqui, é nessas horas que a gente vê os nossos recursos ficando ainda mais fortes e conseguindo comprar uma quantidade de ações muito maior e conseguindo comprar um dividendo barato. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, pessoal. Quando a Bolsa cai, e muitas vezes quando ela despenca, que nem ontem, né? Ontem a gente viu, uma Eletrobras caindo 9%, por exemplo, algumas outras ações aqui, um Banco Itaú caindo 5%. Não é todo dia que a gente vê isso, mas nessas horas que a gente vê o mercado desabando, e nessa hora vai tudo de uma vez, é um tsunami, a gente vê o lucro das empresas muitas vezes não caindo na mesma proporção. Eu tenho certeza que o lucro da Eletrobras não caiu 10% de um dia para o outro e não vai cair de um dia para o outro. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, pessoal. Baseado no último balanço que a gente teve das empresas, que foi do segundo trimestre, a gente vê empresas apresentando resultados muito sólidos, né? Apesar de toda a crise que a gente está vivendo, apesar de vários setores ainda comprometidos da economia, no caso dos bancos, inadimplência ainda relativamente alta, mas sob controle, mas a gente viu resultados muito sólidos dessas empresas, e eu acho que uma coisa que está acontecendo agora, ela é muito positiva para todos nós. A gente não vê um nível de alavancagem das empresas tão grande. As empresas hoje em dia não estão tão endividadas, né? E isso acaba sendo muito positivo, que elas conseguem manter um colchão de liquidez nos seus balanços e sobreviver com muito mais tranquilidade a um momento de crise. E, assim, olhando para o balanço de muitas empresas, nem parece que a crise chegou, parece que já saíram dela, né, Fabião? O que você acha? Não, com certeza. A gente fala até bastante do Banco do Brasil aqui, né? Que é uma das... Os bancos têm caído pra caramba, né? Você vê que é uma empresa aí que está lucrando 20 bilhões aí por ano, né? Esse foi um guidance que provavelmente eles vão passar de 20 bilhões, pelo que está acontecendo, né? Claro que é renda variável, mas ainda por cima, ainda você vê a ação valendo menos de 80 bi no mercado. Assim, são níveis que aconteceram provavelmente em duas épocas que eu me recordo. Da Dilma, na parte na época do impeachment, né? 2016. 2016, e 2002 também. Janeiro, fevereiro de 16 e lá atrás. E no Lula, né? Quando o Lula foi entrar. Tá? Então, assim, o que a gente vê? A gente vê que, historicamente, assim, a política nunca nos deixa sossegado como brasileiros. Né? Isso já é uma coisa que... Cara, eu acho que a gente nem... Se você é brasileiro, você já é... Assim, você já leva porrada de política o tempo inteiro. A gente está acostumado, infelizmente, a escolher sempre o menos pior, né? Tem sido assim há muito tempo. Agora, como isso impacta na Bolsa? Impacta de uma maneira positiva, né? As ações, elas acabam caindo e isso acaba fazendo com que você fique cada vez mais perto de ter uma vida muito próspera vivendo de dividendos. Porque é o que o Felipe falou, as empresas não estão reduzindo seus lucros, muito pelo contrário. Muitas delas, como eu citei uma delas aqui, o próprio Banco do Brasil, tem a Eletrobras que o Felipe falou, estão subindo seus lucros, inclusive. Então, assim, é um cenário que a gente gosta de ver. Agora, para quem está começando, talvez não seja o cenário mais fácil de lidar. Por quê? Porque você não adquiriu o comportamento aí. O comportamento é uma das bases que a gente fala no jeito Barsi de investir, né? Porque é aquele negócio, você remar contra a maré, mas você rema contra a maré quando você tem repertório, você sabe o que você está fazendo. Né, você passou já por vários, inclusive a gente fala isso no treinamento, né, Felipe? As vezes que a gente errou, acho que dá esse repertório com certeza para o investidor que está chegando na Bolsa de Valores, justamente porque a gente entende e já passou por isso, a gente já passou por momentos parecidíssimos e até piores do que esse, e a gente já viu que assim, as empresas prosperam, elas não têm outra opção a não ser prosperar, principalmente as empresas, obviamente, que a gente defende aqui, que são empresas de setores mais resilientes, né? São setores à prova de balas, que a gente sempre fala aqui. Então, quando você assume uma posição compradora, uma postura forte compradora num momento de incerteza, cara, é quase 100% das vezes você está fazendo uma boa opção. Então, a gente enxerga que esse é um dos melhores momentos para você assim, conquistar um futuro maravilhoso através de uma carteira previdenciária. E lembrando uma coisa, né, Fabião? Nesses momentos que chega esse tsunami e leva tudo de uma vez, empresas boas, empresas ruins,
você acaba tendo uma necessidade menor de ter, assim, aquela capacidade de escolha. Se eu não escolher tão bem a ação, eu não vou ter resultado. Nesses momentos, você consegue comprar quase, assim, para falar de uma forma mais simples, fechar o olho e apertar o botão, que é quase certeza que você vai estar comprando coisa boa. É claro, respeitando boas empresas, bons preços, tal, mas bons preços praticamente você vai encontrar em todos os setores, é só saber separar o joio do trigo. Fabião, o tema da nossa live aqui hoje é tributação de dividendo, né? A gente falou sobre isso um pouquinho no começo. Fala. Não, só ia pegar um gancho que você estava falando, que a gente já, o Bruninho aqui, ele tá, aliás, pessoal, dê um curtir aqui para nós, aqui no nosso canal, para ajudar essa mensagem, tá? O Bruninho, ele tá falando, já passamos por circuit breakers, na verdade foram 6 circuit breakers, quando a gente falou que já vivenciamos momentos piores, entre aspas, né? Piores de queda, né? Mas melhores para quem tá fazendo uma estratégia. Esse foi um deles. Vai lá, Felipe, desculpa te interromper. Não, imagina, Fabião. Eu estava só relembrando o pessoal que o grande tema aqui hoje da nossa live é a tributação de dividendos. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Para vocês verem o nosso grau de preocupação, é só vocês verem como está o nível da nossa conversa aqui. A gente continua comprando, a gente continua otimista. Então, não temos preocupação nenhuma que a estratégia previdenciária vai ser de alguma forma prejudicada por conta dessa tributação. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Quer falar um pouco? A estratégia previdenciária está morta para você? De jeito nenhum, né? Assim, rola um negócio muito estranho com o pessoal a respeito de... Tem muita coisa ainda não esclarecida sobre Bolsa de Valores, né? Principalmente para as pessoas que estão começando, né? A gente, eu acho que tem que elucidar alguns fatos aí. O Barsi, quando começou a estratégia previdenciária, que é o Ações Garantem o Futuro, o estudo que ele fez, que está inclusive no Jeito Barsi de Investir, que a gente sempre fala lá, quando ela começou com os dividendos sendo tributados em 15%. Os dividendos já eram tributados. Ela parou de ser tributada, os dividendos pararam de ser tributados, se eu não me engano, em 96, desculpa. Com o Fernando Henrique, ele foi lá e parou essa tributação de dividendos. E mesmo assim, a estratégia prosperou. A estratégia, ela prospera. Alguns outros atributos que a gente pode falar. Nos Estados Unidos, por exemplo, obviamente não dá para comparar muito os Estados Unidos com o Brasil, mas nesse quesito, os dividendos lá fora são tributados em 30%. E a estratégia que você faz, Jeito Barsi de Investir, se encaixa perfeitamente lá, ainda assim com os dividendos tributados em 30%. As empresas possuem manobras, muitas manobras de driblar possíveis tributações. Isso vai de sinergias com fornecedores, isso vai de recompra de ações que eles podem fazer, alavancagens um pouco mais agressivas, sustentadas, recompras de ações. Tem muita forma da empresa conseguir sinergias para que continue pagando bons dividendos. Especialmente, por exemplo, empresas de utilities, que geralmente não precisam, não tem como reinvestir esse dinheiro. Seria maravilhoso, Felipe, se uma Taesa pudesse pegar todo o dinheiro que ela recebe e ganhar vários leilões sequencialmente e fazer várias M&As, que são fusões e aquisições sequencialmente. Só que não é um negócio, assim, travado. Não é um negócio que acontece sempre. Leilão da ANEEL acontece uma vez por ano, 2 vezes por ano, com uma pancada de player que às vezes compram linhas de transmissão e acabam revendendo depois porque não sabem operar, enfim. Mas assim, essas empresas não têm o que fazer com o dinheiro. Eu acho que no final do dia é isso. Então assim, eles vão ter que arrumar sinergias, as empresas vão ter que arrumar sinergias para continuar fazendo com que esse dinheiro retorne ao acionista de uma maneira muito eficiente, seja através de recompra, seja através, inclusive, de recompra com bonificação, perfeito. Então assim, tem muita forma disso acontecer, estratégias tributárias, e tem algumas empresas que podem até se beneficiar. Caso da Itaúsa, por exemplo, que é uma holding, alguma coisa pode ser benéfica em relação... Não, você vê, Fabião, algumas empresas aí que fazem recompra e cancelam as ações em tesouraria, por exemplo. Isso é uma forma de dividendo. Claro. Os grandes acionistas, os controladores dessas empresas, vocês acham que eles não vão mais querer receber dividendo? Eles vão falar, agora o dividendo é tributado, eu vou reinvestir absolutamente tudo na minha empresa? Não vão. Alguma forma de compensação, esses grandes controladores, grandes acionistas vão querer encontrar, e com certeza eles vão encontrar, porque mais do que nunca vai se investir em engenharia tributária, fiscal, enfim, e assim, de alguma forma ou de outra, a gente vai ver as ações prosperando,
mesmo com essa tributação. Então, a gente está lembrando aqui, inclusive eu acho que é importante só lembrar isso, Fabião, o Joe acabou de me falar que o primeiro vídeo está no ponto aqui, eu já vou passar para ele. A gente teve uma redução no imposto de renda de 7 pontos percentuais, então ele está indo de 25% para 18%, e a contribuição social, que ainda depende de algumas aprovações, de alguma contrapartida lá no Senado que vai ser votada, ela pode ir para 8%. Então, a gente tinha uma carga tributária inicial de 34% e agora estamos indo para 26%. Isso, de alguma forma, vai trazer benefício para as empresas. Do ponto de vista do acionista, é claro que a gente discorda, a gente foi contra, fizemos abaixo-assinado, mandamos gente para Brasília, né, Fabião? Um monte de coisa para tentar barrar isso, não conseguimos, mas assim, a gente entende que no final do dia, ainda a gente vai poder ver a estratégia previdenciária prosperando e muito, e como você falou, ela já prosperou em cenários muito mais incertos e sendo tributada também. Então, estamos totalmente confiantes, vamos continuar fazendo a mesma coisa, que é o que a gente acredita que dá certo. Joe, tá com o videozinho aí no ponto? Vamos lá. No início da década de 70, 67, 67, 68, 69, o dividendo não era tributado. Por quê? Porque houve a preocupação das autoridades na época, muito embora era sob o regime militar, os militares se preocuparam bastante em produzir um universo de aplicadores individuais no mercado de valores, investindo, fazendo com que esses elementos direcionassem seus recursos para a geração de riqueza, não é isso? Mas, lamentavelmente, na época, o Roberto Campos conseguiu convencer alguns militares, alguns dirigentes, de que o cidadão brasileiro ele não reunia condições de comprar uma ação que pudesse lhe permitir um ganho natural, um ganho eficiente. Então, ele sugeriu o quê? Sugeriu que o banqueiro administrasse os recursos do Decreto-Lei 157, e foi, então, criado o Fundo Fiscal 157. Na criação do Fundo Fiscal 157, a gente viu desmoronar todo o projeto de criar um universo de aplicadores individuais. Então, esse universo de aplicadores individuais ele é muito importante em uma economia que pretende ter um mercado de valores latente, bem estruturado. Por quê? Porque o nosso mercado ele está estruturado em fundos fiscais. E veja bem, cada vez que um administrador de fundo ele resolve movimentar a carteira, ou resolve pressionar um papel, ou resolve vender, ele tá pensando por 200 mil. Ao passo que, se nós tivéssemos uma coletividade maior, nós não teríamos a possibilidade nem a eventual pressão sobre certos papéis que são produzidos atualmente, está correto? Então, eu acredito que, na época, os dividendos não eram tributados. De repente, alguém, também de bandeira vermelha, sugeriu que se tributasse o dividendo, e o dividendo começou a ser tributado com 10%. Depois passou para 15%. Entretanto, no decorrer dos acontecimentos, na época, notou-se que a Constituição proibia a bitributação. Então, o dividendo passou a não ser mais tributado. Então, eu acredito que a Constituição ela não foi mudada, ela não foi alterada. Está entendendo? Os Estados Unidos e outros países, eles tributam o dividendo porque eles têm um imposto bem menor. E outra, a Constituição permite que se tribute, que se bitribute. A nossa Constituição, se a memória não me trair, ela não permite a bitributação. Então, eu acredito que, para poder instalar a tributação do dividendo, vai ser importante e necessário que se mude a Constituição, tá certo? Tá aí a opinião do Barça. É muito legal ouvir, né? Porque é a história, né? É o que a gente passou até chegar aqui no dia de hoje, né? E o pessoal está tentando fazer a tributação de dividendo passar o mais rápido possível, na calada da noite,
Mas isso não mata o que a gente está fazendo, muito pelo contrário. Eu duvido que o Barça vai vender todas as ações dele porque os dividendos estão sendo tributados. Isso aí é uma maluquice pensar dessa forma, né, filho? Não, e é curioso, né, Fabião? Você vê no vídeo que o Barça ele compara com outros países, e a gente sempre ouve esse tipo de comparação, né? Pô, mas nos Estados Unidos o dividendo é tributado, o dividendo só não é tributado aqui no Brasil e acho que é na Estônia, né? Sei lá onde. Pessoal, esses outros países têm uma carga tributária total no bolso da população pesando dia após dia muito menor do que a nossa. Então, é muito difícil a gente comparar países distintos e países principalmente desenvolvidos, em que a gente vê o retorno efetivo dos impostos aplicados em saúde, segurança, educação e assim por diante. Mas eu acho que o ponto central de tudo isso é esse que o Fabião falou logo de início. A estratégia foi desenvolvida em um ambiente de tributação de dividendos, né, vigente, e de muito mais incerteza no ramo político, econômico e outras coisas. Então, estamos todo mundo super tranquilo aqui.